E aí pessoal, aqui quem fala é o Bruno. Estamos aqui hoje para mais um vídeo sobre derivada em cálculo 1, ok? Novamente um vídeo mais inicial, ok pessoal? E a gente vai calcular tudo isso aqui só pela definição padrão, ok? Só pela fórmula original de derivada, certo? A primeira questão diz o seguinte: calcule a derivada da função f de x igual a 3x mais 5. Ok? Uma questãozinha bem simples, ok, pessoal? Para responder isso, tendo em mente o que eu pedi, que era utilizar apenas a fórmula padrão, a gente tem que saber a fórmula padrão. A fórmula padrão da derivada diz o seguinte: o limite de f de x mais h menos o f de x sobre h quando h tende a zero. E aí, o que a gente vai fazer? A gente tem que trabalhar em cima disso, pessoal, ok? Nada mais que isso, certo? Vamos lá. f de x igual a 3x mais 5. Se eu sei que dentro do parênteses originalmente tinha o x, então agora, onde tinha o x, eu vou botar x mais h, ok? Então fica assim, ó. O limite de 3 vezes x mais h, ok? Mais 5, menos f de x do original é 3x mais 5, sobre h, quando h tende a zero. Ok, pessoal? Depois que você já sabe resolver o porquê disso, é só aplicar, ok? Se você ainda não sabe, dê uma olhada no meu vídeo anterior, que eu falo sobre isso, ok? E agora? Agora é só efetuar as multiplicações, as somas, as operações, ok, pessoal? E a gente tem o que? O limite de 3x mais 3h mais 5 menos 3x menos 5 sobre h quando h tende a zero. Ok, pessoal? Só fiz a multiplicação de 3 vezes x, 3 vezes h e endireitei os sinais, ok? E aí, Bruno? Cancela o que você puder cancelar. 3x menos 3x mais 5 menos 5. Restando para a gente apenas 3h sobre h. Então é o limite de 3h sobre h quando h tende a zero. E aí, pessoal, agora é só cortar, né? H com H, corta e resta apenas o 3. Qual é o limite de uma constante? O limite de uma constante é a própria constante, ok? Então eu sei que a derivada da função f de x igual a 3x mais 5 é igual a 3. Ok, pessoal? Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, ok? Vamos para a segunda. Calcule a taxa de variação instantânea da função f de x igual a menos x ao quadrado mais 2x menos 3 no ponto x igual a 2. Ok, pessoal? E aí, Bruno? O que é a taxa de variação instantânea, cara? O ponto não era derivada, macho. Exatamente, pessoal. Se você sabe que a gente está estudando derivada e isso aqui fala de taxa de variação instantânea. Se você já tiver assistido o meu vídeo anterior, você vai saber que a taxa de variação instantânea é nada mais do que a derivada. Então eu só tenho que calcular a derivada dessa função no ponto x igual a 2. E aí, calcule a derivada padrão e depois substitui x igual a 2. Certo, pessoal? Qual é a derivada padrão? f de x mais h menos f de x sobre h. Ok? Então vamos logo efetuar aqui, ó, o limite de f de x mais h. O que a gente vai fazer? Toda vida que tiver x aqui na equação original, eu vou substituir por x mais h. Então, ó, menos x mais h ao quadrado mais 2 vezes x mais h, né? Que é a mesma coisa de h mais x, ok? Só errei aqui na ordem, mas dá no mesmo, ok, pessoal? Menos 3, menos, abrir parênteses, menos x ao quadrado mais 2x menos 3, ok? Sobre h quando h tende a zero. Bruno, o que foi que tu fez, cara? Pessoal, eu só apliquei essa fórmula aqui, ok? Só substituir valores, certo, pessoal? Foi só isso que eu fiz. Qualquer dúvida, você deixa aí nos comentários. E novamente, né? O que a gente precisa fazer agora, pessoal? É só efetuar o que tiver que efetuar, ok? Nosso próximo passo é fazer isso aqui, ó. Menos vezes x mais h ao quadrado, ok? E efetuar esse 2 vezes
h mais x, que é x mais h, dando mesmo, eu só errei na hora da escrita, mas vocês me perdoam. E mudar o sinal de tudo isso aqui porque tem um menos na frente, ok, pessoal? Vou logo fazer com o sinal trocado, ok? Ó, porque tudo isso daqui vai estar com o sinal trocado, por quê? Por causa desse menos. Então, x ao quadrado vai menos x ao quadrado, né? O limite de quando h tende a zero. Ó, isso aqui, ó, o resultado é o quê? É x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado. Só que como tem esse menos na frente, pessoal, para não perder tempo, o que eu vou fazer? Eu já vou escrever com menos, ok? Menos x ao quadrado menos 2xh menos h ao quadrado, ok? De novo, por que eu fiz isso? Porque tinha um menos e eu não queria perder tempo, ok? Porque eu não tenho um espaço suficiente aqui, ok, pessoal? Vocês me perdoem. Qualquer coisa vocês fazem passo a passo aí que vocês vão verificar que eu vou encontrar esta mesma coisa, ok? Mais 2h mais 2x, né? Só muda a ordem aqui, mas tanto faz, ok, pessoal? Isso não muda, não altera, ok? Você não quer focar por quê? Focou agora, ok? Menos 3. E agora, pessoal? Agora você inverte o sinal de tudo que está dentro do parênteses. Por quê? Por causa desse menos, ok? Mais x ao quadrado menos 2x mais 3. E tudo isso não esqueça de dividir por h. Certo? Quando h tende a zero. E aí, Bruno, o que a gente faz? Cancela o que der para cancelar. Menos x ao quadrado mais x ao quadrado. Mais 2x menos 2x menos 3. Opa, eu cancelei o 2h, ok? Foi mal. Era não ter cancelado isso aqui, ó. E o menos 3. Isso aqui, ó, ainda tá dentro, ok? Mais 2h. Isso aqui eu cortei sem querer porque essa minha confusão gerou isso, ok, pessoal? Me perdoem, esse 2h não é pra cortar, ok? O que foi que eu cortei de novo? Eu cortei o menos 2x ao quadrado com x... Oh, eu cortei o menos x ao quadrado com x ao quadrado. O 2x com o menos 2x, o menos 3 com 3, ok? O mais 2h não precisa cortar, foi erro meu. Isso aqui é o que? É o limite de menos 2xh menos h ao quadrado, é isso? Mais 2h. Não é isso, pessoal? É isso sim. E dividido por quê? Dividido por h. Quando h tende a zero. E aí, coloco o h em evidência, pessoal. Ok? Coloco o h em evidência. Isso aqui é o limite de h que multiplica menos 2x menos h mais 2 sobre h quando h tende a zero. Cancela os h's, né? Resta pra gente apenas o limite de menos 2x menos h mais 2 quando h tende a zero. E aí, pessoal, o que a gente pode fazer agora? Para o h, o x é uma constante. Então, o limite de uma constante é a própria constante. Repete, menos 2x. O 2 é uma constante, né? Pode colocar. Bruno, e o h tu não vai colocar? Não. Por quê? Porque menos h quando h tende a zero é o que? É zero, pessoal. Não precisa colocar. Mais 2, que também é uma constante, ok? Então, sempre que tiver nesse final, o que tiver só o h, você nem precisa colocar, só o que for constante. E para esse termo, em função de h, o x é uma constante. Então, fica menos 2x mais 2. É isso que pede? Não. Ele pede no ponto x igual a 2. E qual é este valor quando x for 2? É só substituir. Menos 2 vezes 3... ou menos 2 vezes 2, que eu quero no ponto 2, ok? Foi mal. Mais 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 mais 2 é o que? É 2, pessoal. Ok? Não, é menos 2. Ok? Menos 2. Menos 4 mais 2 é igual a menos 2, certo? Então, qual é a taxa de variação instantânea da função f de x igual a menos x ao quadrado mais 2x menos 3 no ponto x igual a 2? É menos 2. Qual é a derivada dessa função no ponto 2? É 2. Qual é o coeficiente angular da reta tangente à função no ponto x igual a 2? É menos 2, ok? Tudo isso quer dizer a mesma coisa, certo, pessoal? Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida ou comentário pode deixar aí nos comentários, propriamente dito, ok, pessoal? E agora a gente vai responder uma questão um pouco mais complicada, certo, pessoal? 3. Calcule a equação da reta tangente à função g de x igual a menos 3x ao quadrado mais 8 no ponto x igual a 1. Agora, ele não quer simplesmente a derivada, a taxa de variação ou o coeficiente angular. Ele quer
a equação da reta tangente. Pessoal, equação da reta. Reta é afim. Como é que a gente pode criar uma equação de reta afim? Certo? A gente pode criar pela seguinte maneira. A gente tem uma fórmula, né? A fórmula é o seguinte. Y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Bruno, por que de tantas formas diferentes de criar a função afim, por que foi essa que você quis? Porque para essa, o que eu preciso? Eu preciso de um ponto de x, um ponto de y e o coeficiente angular. Gente, eu posso descobrir o coeficiente angular pela derivada. O ponto em x a questão me deu que é 1. E o ponto em y eu posso descobrir apenas substituindo x igual a 1. Então eu já tenho tudo o que eu quero, não é isso? Qual é o x0? Qual é o x0? x0 é 1. Por quê? Porque eu quero a função no ponto x igual a 1. Qual é o y0? y0 é o valor da função no ponto x igual a 1. Então y0 nada mais é do que menos 3 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é quanto? É 1. Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 mais 8 é igual a quanto? É igual a 5, ok? Então, o x0 eu tenho que é 1 e o y0 eu tenho que é 5, certo, pessoal? Por quê? Porque quando eu substituo essa função em x igual a 1, eu encontro 5, ó. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Menos 3 mais 8, 5, ok? Bruno, e o m? O m, pessoal, é o coeficiente angular. É a taxa de variação instantânea. É a minha derivada, ok? A gente já verificou aqui a fórmula da derivada. Então, o que a gente pode fazer? É só aplicar, ok? O limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. Ok, pessoal? E aí, Bruno? É só substituir, pessoal. Ó, onde tiver x na equação original, eu vou fazer o quê? X mais h. Então, isso daqui, ó, nada mais é do que o limite de menos 3, né? Ó, menos 3 vezes x mais h ao quadrado mais 8 menos 3x ao quadrado mais 8 sobre h quando h tende a zero. Ok, pessoal? O que foi que eu fiz, que eu sei que ficou um pouco confuso, vocês me desculpem. Onde tinha x na equação original, eu substituí por x mais h. Ou seja, menos 3 vezes x mais h ao quadrado mais 8 menos a função original, menos 3x ao quadrado mais 8 sobre h quando h tende a zero. O que eu vou fazer agora? Eu vou resolver esse quadrado aqui, ó, do x mais h. Então eu tenho o limite de menos 3 vezes. Como dessa vez eu tenho espaço, eu vou fazer passo a passo para caso você não tenha entendido aqui, ok? X ao quadrado, pessoal, ou melhor, x mais h ao quadrado, pessoal, é o quadrado de a mais b, ou seja, é x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado. Ok, pessoal? Não esqueçam do mais 8. Ok? E agora o que eu vou fazer? Eu já vou fazer a troca de sinais. Menos com menos 3x ao quadrado dá mais 3x ao quadrado. Menos com mais 8 dá menos 8. Ok? Sobre h quando h tende a zero. Ok, pessoal? E aí, Bruno? Agora você multiplica tudo que você puder multiplicar. Ok? Que vai ficar o seguinte, ó, o limite de menos 3x ao quadrado menos 6xh menos 3h ao quadrado mais 8 mais 3x ao quadrado menos 8 sobre h quando h tende a zero. Ok? E aí, Bruno, o que eu faço agora? Agora você cancela o que puder. Menos 3x ao quadrado mais 3x ao quadrado mais 8 menos 8. Ok? Restou pra gente apenas o limite de menos 6x ao h menos 3h ao quadrado. Não é isso, pessoal? Sobre h quando h tende a zero. E aí, coloque o h em evidência. Ok? Bruno sempre vai precisar fazer isso na maioria das vezes. Ok? O limite de h que multiplica menos 6x menos 3h sobre h quando h tende a zero. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que o limite de menos 6x, não é isso? Mais menos 3h quando h tende a zero.
que é, pessoal, quando o h tende a zero, é a constante. A constante é quem? É menos 6x. Então esse limite, ó, é menos 6x. Por quê? Porque o h, quando eu substituo o h por zero, não faz diferença, fica só o menos 6x, ok, pessoal? E aí, é isso que eu estou perguntando? Não, agora eu quero saber a taxa de variação instantânea, eu quero saber a derivada, eu quero saber o coeficiente angular. Em que ponto, Bruno? No ponto x igual a 1. Então eu substituo x por 1. Então, quando x for 1, isso aqui vai ser menos 6. Ok? Quando x for 1, isso aqui vai ser menos 6. Ou seja, m é igual a menos 6. Ok, pessoal? Então, eu já tenho tudo o que eu preciso, pessoal. Por quê? Porque eu só preciso, para calcular a equação de reta, eu preciso de o quê? Y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. O x0 eu tenho, é 1, a questão nos deu. O y0 é 5, a gente descobriu pelas informações da questão. E o m a gente acabou de aplicar a taxa de variação instantânea, a derivada, o coeficiente angular da função. Ok? Então, é só substituir. Y menos y0, quem é y0? É 5. Igual a menos 6, que multiplica x menos x0, que é 1. Y menos 5 é igual a menos 6x mais 6. Y é igual a menos 6x mais 11. Ok, pessoal? Menos 6x mais 11, certo? Ou se isso aqui é na forma reduzida. Se você quiser deixar na forma geral, menos 6x menos y mais 11 igual a 0. Ok, pessoal? Então, essa é a equação da reta tangente à função menos 3x ao quadrado mais 8 no ponto x igual a 1. Beleza, pessoal? Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. E isso aqui foram 3 questões com coisas diferentes, né? No caso, aqui pedia a derivada, a taxa de variação instantânea, que é a derivada, e aqui já pedia a equação da reta tangente. Tudo isso a gente resolve com os conhecimentos de derivada e da ideia inicial de derivada, ok, pessoal? Caso vocês não tenham entendido isso, deem uma olhada no vídeo anterior, que explica um pouco melhor sobre isso, ok, pessoal? Obrigado pela atenção, fui!